Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer resenha deste livrinho aqui, A Letra Escarlate, eu sempre acho que é Daniel, do Nathaniel Hawthorne. Fiz um vlog de leitura deste livro lá no meu Instagram, então quem quiser saber mais sobre, é só ir lá no Instagram procurar, tá bom? Então, eu sempre tive vontade de ler este livrinho aqui, porém, eu sempre adiei a leitura, por ser um clássico, eu tinha um pouquinho de medo de ler e tudo mais. E aí, eu fui adiando, até que chegou na minha lista esse ano. Eu fiz uma lista de 22 livros para ler antes dos meus 22 anos, igual a Pan fez. Ela fez, né, deu a ideia e eu achei muito legal e fiz também. E aí coloquei este livro, A Letra Escarlate, na minha lista. Só que eu não tava com pretensão para ler ele tão cedo. E aí, um trabalho da faculdade de literatura inglesa, eu tive que ler este livro. E aí eu falei, agora é a hora, né? Se eu vou ter que fazer um trabalho sobre ele, então vamos. E aí comprei essa edição, falei um pouquinho no vídeo de Book Haul de julho sobre a edição, o preço e tudo mais. E aí eu li. E hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre a história e o que eu achei e tudo mais. Bom, a Letra Escarlate vai falar da vida da Esther Prynne. Ela é uma mulher jovem, ela mora na colônia que viraria Boston, que se chama Boston, né, mas viraria a cidade de Boston. E lá nessa colônia, a história dela é que ela morava na Inglaterra. E aí, quando a Inglaterra colonizou os Estados Unidos e criaram, né, a Nova Inglaterra, ela resolveu viajar para lá e morar lá, junto com o marido dela. Porém, o marido dela estava trabalhando, então ela foi sozinha primeiro e ele ia depois para se encontrar com ela lá nessa colônia. Só que se passaram anos e esse marido nunca apareceu. As pessoas já achavam que ela estava mentindo, que não tinha marido nenhum e tudo mais, mas Esther ou Esther, né, ainda afirmava que sim, tinha um marido e que estava esperando por esse marido e tudo bem. E aí, a gente começa a história assim, jogada, né, no meio de um rebuliço de coisa acontecendo que você não sabe aonde que você tá. E no início da história, a Esther tá presa na cadeia, né, da cidade, na prisão da cidade. E aí, ela tá indo pra ignomínia dela. O que é isso? Eles usam essa palavra o tempo inteiro durante esse livro. Ignomínia pra lá, ignomínia pra cá, o tempo todo. Ignomínia é um castigo que é feito na frente da população toda. Castigo social. Que você é colocado na frente da cidade toda e a cidade toda tá te julgando ali e você fica lá um tempo. E é isso que acontece com a Esther. Ela é levada pra ignomínia dela, que ela é colocada em cima de um palanque no meio da cidade. E, tipo assim, na praça da cidade, no centro, e todas as pessoas da cidade ficaram lá olhando pra ela e ela lá no meio. Só que o que acontece? Ela cometeu um crime que no início do livro você não sabe que crime que é. Pelo menos eu não sabia. Tem muitas pistas que dá pra você já ter uma ideia do que foi que ela fez, mas eu não sabia, eu fui descobrir só mais pra frente. E aí, como fala? A penitência dela por esse crime que ela cometeu vai ser andar com a letra A em vermelho costurada em todas as roupas dela, em cima do peito, assim. Ela tem que estar com uma letra A em cima do peito, costurada em todas e todas e todas as roupas dela. E ela tem que andar com essa letra A para todo lado na cidade para marcá-la como uma traidora. E aí eles falam bastante, reforçam muito que essa letra A que ela tem no peito tá muito bem bordada, é muito bonita, porque ela era uma bordadeira, uma costureira muito boa, era a melhor da cidade, e que a letra era muito bonita, que às vezes, por ser tão bonita, tava perdendo o seu efeito de marcá-la como uma traidora, sabe? Só que a gente não vê isso acontecendo durante a história, a letra perdeu o seu poder, isso não acontece. Coisa que marca também bastante esse início é que quando ela é colocada em cima desse palanque, ela não tá sozinha. Ela tá com a filha dela, um bebê recém-nascido no colo. E aí ela fala bastante que fica com medo, que ela fica apertando a criança no peito, sabe? Pra proteger, pra se sentir protegida. E ela fica lá nesse palanque a tarde inteira pro povo ficar passando e olhando pra cara dela e fazendo graça da cara dela. E é isso. O início da história é isso. Você cai ali de paraquedas nesse ambiente. E aí, a colônia, ela é
como governada, acho que governada não é a melhor palavra, mas é como se fosse governada pela igreja. Então, eu vou parar de segurar o livro porque minha mão está doendo, mas vocês já entenderam qual livro que é, né? Então tá bom. A colônia, ela é governada pela igreja. Então, esse crime que ela cometeu, a gente sabe que é alguma coisa ali que vai contra a Bíblia. E aí, quando ela sobe nesse palanque, os clérigos, né, da cidade, das redondezas que estão ali, ficam perguntando para ela e pedindo para ela falar o tempo inteiro quem que foi que que tava com ela junto com esse pecado, que ela não fez esse pecado sozinha. Quem que tava junto com ela? O que que aconteceu? E ela não fala de jeito nenhum quem é essa outra pessoa. A gente passa a maior parte do livro sem saber quem é essa outra pessoa que tava com ela. E aí é isso, a história, basicamente é isso. Fiz umas anotações durante a leitura, né, por causa do meu trabalho também. E aí uma coisa que, de cara, assim, eu achei muito diferente, foi que o texto é narrado como se fosse alguém contando pra você aquela história. É uma história que tá sendo contada, sabe? Ele fala, então, a Esther foi e fez isso, isso e isso, mas naquela época as coisas não eram como é hoje em dia, sabe? É uma pessoa narrando e te contando a história, que eu achei bem legal. Daqui pra frente vai ter um pouquinho de spoiler, então vou dar minha opinião antes, depois eu vou falar as partes com spoiler, né? Eu gostei do livro, porém, eu fui com a cabeça de que a Esther seria esse grande ícone feminista que ia lutar pelos seus direitos e que ela ia ser uma heroína e, sabe, que ela ia ser o auge, a estrela do livro, e não é bem assim a história. A própria Esther não é essa personagem, ela não é essa vingadora feminista à frente do seu tempo, ela não é nada disso. Pelo menos na minha interpretação, eu não enxerguei ela como essa vingadora toda. Claro que ela tem posicionamentos e pensamentos que são sim à frente do tempo dela, porém ela meio que não luta, não tem essa luta pelos direitos das mulheres ou coisas do tipo, sabe? Coisas que levariam ela a ser caracterizada como essa vingadora feminista que eu fui na minha cabeça achando que ela era. Então, eu gostei do livro, mas fiquei um pouco decepcionada com essa parte, porque culpa minha mesmo, porque eu fui com as expectativas muito altas e eu dei 4 estrelas por causa disso. Se não fosse isso, eu teria dado 5 estrelas. E uma coisa que me perguntaram bastante durante a minha leitura, né, que eu fui fazendo um acompanhamento lá no Instagram, eu postava stories e tudo mais, me perguntaram bastante se não era difícil de ler, por ser um clássico tão antigo, porque esse livro aqui, o Nathaniel, ele publicou em 1850. Então, tipo, tem muito, muito, muito tempo. Eu não sei se é essa tradução, porque eu procurei uma edição mais nova, porque eu sabia, né, que dependendo da tradução, a leitura pode ficar mais fácil ou mais difícil. E essa tradução aqui, este livro aqui, não sei os outros, né, esse aqui, é bem simples. A narração é bem simples, dá pra você entender tranquilamente, é como se fosse qualquer outro livro que você estivesse lendo. Em contrapartida, os diálogos são um pouquinho mais difícil, mas nada assim impossível, nada que você não vai entender, pelo amor de Deus. Se você leu Curtiço, se você leu Ateneu, se você leu qualquer obra brasileira clássica, você vai entender isso daqui sim, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. O final da história me pegou de surpresa, porém não, porque um pouquinho depois do meio você já consegue entender bastante. É um livro pequeno, não é um livro grande. Essa edição parece que é enorme, mas assim, ele começa na página 60 e termina na página 290. Então, temos aí 230 páginas o livro. Então, não é um livro grande. É bem tranquilinho de ler, tá? E agora, vamos começar a parte com spoilers. Então, se você que ainda não leu A Lei Escarlate, não gosta de spoilers e quer ler, para esse vídeo agora, vai lá ler seu livrinho e depois, quando você terminar de ler ele, você volta aqui e vê a minha opinião e sobre o que eu falei. E você que não leu, mas também não se importa com spoiler, né? Então continue aí assistindo. Então, na leitura, durante a leitura, assim, nos primeiros capítulos, eu consegui entender por que a Esther tinha sido presa. Ela foi presa por adultério. Porque ela, né, falou que era casada, que o marido dela estava vindo lá da Inglaterra, mas nada do marido dela aparecer e do nada a mulher aparece grávida. Então, assim, ela foi presa por adultério.
O que eu achei, assim, pro nosso tempo é uma coisa bem idiota, retardada, alguém ser preso por causa disso, mas na época eu consigo entender, né? Ainda mais pra uma colônia, um lugar que se baseia nas regras da Bíblia, né? Nas regras catolicistas. Logo de cara, você já consegue entender que que a filha dela, no caso a Pearl, é filha de algum clérigo. Eu entendi isso, pelo menos, de algum dos clérigos que estavam lá na hora da ignomínia dela. E quando ela tá lá, em cima desse palanque, igual eu falei, sendo, sabe, tipo, o povo julgando ela enxerga uma pessoa no meio da multidão, que você não sabe quem é, acabou de brotar lá, e ela fica falando que ela olha pra essa pessoa e fica fixadamente olhando pra essa pessoa, que é uma pessoa que tem ombro torto, um cara feio. Ele é sempre descrito como uma pessoa feia, de cara feia, de ombro torto, que é uma pessoa que tem uma aura feia, mais ou menos assim. E aí, deixa eu ver o que mais que eu anotei. Ela fala bastante porque na minha cabeça, né, eu ficava tipo, gente, por que ela não volta pra cidade dela? Tipo assim, pro país dela? Se tá sendo tão ruim pra ela continuar nos Estados Unidos, por que ela não vai pra lá, sabe? Tão fácil, pega um barco, vai embora e pronto. E ela fala que ela não vai fugir da colônia porque tem uma pessoa que aprende na colônia. E aí vai da cabeça de quem quiser, né? Eu entendi que não era a filha dela que prendia ela lá porque ela podia levar a filha dela pra onde ela quisesse. Que era esse cara que engravidou ela, que a gente não sabe quem é até metade do livro. E ela vai se manter durante esse livro à base da costura, né? Porque mesmo que a cidade a trate mal, mesmo que a cidade trata ela como se ela fosse uma bruxa, eles falam como se ela fosse uma bruxa, então, tipo, na época, bruxas eram queimadas, né? E tudo mais e tal. Sabemos a história de Salem. E eles tratam ela com esse preconceito, mas por ela ser a costureira, a melhor costureira, eles são obrigados a pedir coisas dela, sabe? E com o tempo eles vão percebendo que as ações da Esther são de uma pessoa boa, que ela deixa de comer para dar comida para as pessoas que não têm dinheiro. Ela faz isso. Que ela faz roupas bonitas para todo mundo, mas as roupas dela mesma são vestidos cinzas, muito simples, sem chamar atenção nenhuma, porque ela acha que ela não é merecedora de vestir coisas bonitas igual as outras pessoas vestem. Porque durante toda a história ela se martiriza muito por esse pecado que ela cometeu, mesmo que na maior parte ela não acredite que foi realmente um pecado, sabe? Porque ninguém sabe o passado dela, nem a gente sabe o passado dela. Só a própria Esther sabe. Então só ela sabe o que ela passou com esse marido dela que não tá, né, que tá sumido. Só ela sabe quem foi essa pessoa que engravidou ela, o que essa pessoa fez, quem era essa pessoa, sabe? Então tem muita coisa da vida dela que a gente não sabe e torna esse julgamento da personagem muito complicado, porque como você vai julgar ela, as escolhas dela, sem saber o passado dela e por que ela tá fazendo aquilo, sabe? E isso a gente vai descobrir só mais pro final do livro. No meio do livro, a gente tem uns capítulos, acho que uns 3 ou 4 capítulos que eu falei lá no vlog, que são focados em dois personagens. E eu sou bem burra, eu não pego as coisas assim no livro, sabe? Porque dava pra ter descoberto quem que era o pai desde o meio do livro, mas eu fui descobrir só no final. Porque eu queria ter certeza absoluta que era aquela pessoa. E aí tem esses 3, 4 capítulos que vão falar somente desses dois personagens, vão focar na relação deles. E você fica meio tipo, por que você tá falando desses personagens, Nathaniel? Tipo, eles não têm importância nenhuma, são só mais gente que tá ali no meio de tudo. Mas aos poucos você vai entendendo a relação entre eles, desses dois personagens e a Esther. Uma coisa que eu fiquei um pouco incomodada durante a leitura é que, por eles morarem numa colônia governada por leis católicas, o catolicismo, ele meio que disputa, isso pelo menos pra mim, né? Ele meio que disputa o papel de personagem principal com a Esther. Tá sempre ali, tem sempre uma representação ou alguma coisa, as ações dos personagens são muito pensadas de acordo com o catolicismo, então é uma coisa a se pensar, né? Se você não gosta, às vezes você não vai gostar do livro. Isso me incomodou um pouco, porque tem hora que é até demais. Por exemplo, quando ela vai falar da filha dela.
a filha dela, conforme a filha dela vai crescendo, ela vai se tornando uma menina muito bonita. Eles falam o tempo inteiro que a menina é linda e que nunca houve criança tão bonita igual a Pearl. Só que, por eles falarem que a Esther é uma bruxa e que ela é uma pessoa do mal e tudo mais, que ela não é de Deus e foda-se, vão começar a tratar a Pearl como uma pessoa maligna. E ela é uma criança. Então isso me deixou um pouco incomodada. Porque eles falam que a beleza dela é de fada. Tem até uma parte, eu até falei aqui, ó. Várias vezes a Pearl é comparada com uma fada de sorriso diabólico. Eles falam que o sorriso dela é diabólico e que ela é filha de demônio. Porque como a gente não sabe quem é o pai dela, eles falam o tempo inteiro durante a leitura que ela é filha de um demônio. E a mãe dela não fala nada pra poder, tipo, a Esther em nenhuma hora defende a Pearl. Isso é uma coisa que me incomodou bastante, porque se fosse minha filha, eu ia defender ela, falar, gente, vocês estão doidas, ela não é filha de demônio, não, tá louca? E a própria Esther, várias vezes durante a leitura, reforça isso dela ser muito bonita, mas ela tem um sorriso diabólico, dela ter uma personalidade bipolar, da beleza dela não ser deste mundo, que ela tem uma persuasão que não é deste mundo. Eles tratam a menina como se ela fosse uma criatura mística do mal, sabe? Uma coisa assim que não faz sentido. E tem até um capítulo, eu até marquei aqui que eu achei uma coisa assim de outro mundo, que a Esther começa a discutir se deveria matar a Pearl ou não. E eu fiquei, gente, ela é tua filha! Mulher, se acalma! Sabe, tipo, ela pensando se ela mataria a filha dela ou não, porque a sociedade que ela vive fala que a menina é filha de demônio. Gente, isso aí pra mim foi o auge do auge do auge do auge do auge, sabe? Eu não consegui engolir isso, porque eu entendo que é uma sociedade católica, eu entendo que tem todas essas leis e regras que você tem que viver se baseando nelas, mas porra, cara, ela é sua filha, sabe? Defende a menina, ela é sua filha, saiu de você. Você é a única pessoa que sabe quem é o pai dessa criança, você sabe que ela não é filha de demônio. Mas é uma coisa que tá incrustada na personalidade da Esther. Ela sabe que a menina não é filha de demônio, mas ela abomina tanto o fato dela ter traído o marido dela e dela ter tido uma filha, que a abominação dela por esse ato que aconteceu, meio que ela reflete isso na menina, entendeu? Ela meio que fala, ela aceita, pelo menos na minha compreensão da história, ela aceita esses comentários sobre a menina, sabe? Deles falando que ela é filha de demônio, ou que ela tem um sorriso diabólico e tudo mais, porque ela acha que a menina nasceu do mal. Ela entende que esse adultério é uma coisa tão errada e uma coisa tão do mal que refletiu isso na menina. Todo esse mal que tinha em cada um foi pra Pearl, que ela é o resultado da parte má da Esther e o resultado da parte má desse cara. E é uma coisa que me incomoda bastante, porque, tipo, gente, a menina não tem culpa. Ela não tem culpa. Tudo bem, ela pode ser um pouco estranha pra sociedade da época, né? As ações dela e as coisas que ela pensa podem ser, sim, diferentes, mas, gente, ela é sua filha, não caracteriza ela como filha de demônio, tudo bom? Sabe? Uma coisa que me incomodou bastante foi isso. Outra coisa que me incomodou foi que, a partir de um determinado tempo do texto, você já sabe que esse cara torto, feio e tudo mais, ele é um médico, e você sabe que ele que é o marido da Esther. Só que, em momento algum, a Esther reconhece ele como seu marido e ele reconhece ela como mulher dele. E tudo bem, isso eu acho ok. Só que o que eu não acho ok é que esse marido dela, ele vai meio que montar uma vingança, um projeto de vingança ali contra esse cara, que ele sabe, é uma coisa que não se explica durante a história, como que ele sabe quem que é o pai da Pearl, mas ele sabe, e ele vai montar todo um esquema ali de vingança e tudo mais contra esse cara. E não fica explícito no texto isso, mas eu entendi que ele vai envenenando esse cara ao longo da história. E a Esther sabe disso, e a Esther não fala nada. Ela não fala nada. Ela deixa o cara morrer e não fala nada. Na hora que ela resolve falar, isso assim, lá pro final do livro, o cara já tá morrendo já, gente. Tipo, foda-se agora, deixa o cara morrer. E aí, quando ela resolve falar,
ela fala pra ele, o cara fala, verdade, verdade, tô morrendo, acontece. Sabe, tipo, mano, que coisa louca. E até agora vocês devem estar se perguntando, né? Quem que é o bendito pai dessa criança? Bom, o pai da Pearl é um clérigo, é o pastor lá da cidade, e o nome dele é Dimmesdale, né? É Dimmesdale. E ele é um padre jovem, e a gente também vai ver um pouquinho da vida dele. E como ele se martiriza também por causa desse ato, né, dele e da Esther. Só que uma coisa que eu entendi como um pouco de machismo, não sei se é a minha cabeça louca de militante ou se é realmente isso, mas eu entendi que por ele deixar ela ser acusada sozinha de adultério, porque adultério você não comete sozinho, você precisa de outro, né? Por ele deixar ela ser acusada de adultério sozinha, ele não falar que foi ele, ele meio que pensa o seguinte: a vida dela ser destruída porque ela é uma mulher, tá ok. Agora, a minha vida de macho alfa, de homem, a minha vida de clérigo, ser destruída por causa de uma mulher? Nunca. Sabe? Tipo, não passa na cabeça dele, hora nenhuma, a opção dele se entregar como a outra parte desse adultério. Não passa hora nenhuma isso na cabeça dele. O que eu acho que pinta bastante esse estereótipo da época, né? Que a vida do macho, do homem, não pode ser destruída por causa de uma mulher, mas a vida da mulher ser destruída por causa do homem tá ok. Sabe? É basicamente isso. No final do livro, o Dimmesdale aparece quando ele tá morrendo. Aí tem outro porém. Quando ele tá morrendo, ele decide que ele vai aceitar a Pearl e vai aceitar a Esther como seus verdadeiros amores da vida. Quando ele tá morrendo. Porque se ele tivesse vivo, tivesse tudo bem saudável, tenho certeza que isso não ia acontecer. E aí, quando ele aceita a Pearl e a Esther na vida dele, meio que espera que a Pearl ame ele, como se ele fosse pai. E a Esther fala, tipo, não, ela vai te amar sim, ela vai te amar igual ela me ama. Eu que cuidei dela a vida inteira, que, né, trabalhei até morrer pra dar o de comer pra menina, ela vai te amar do mesmo jeito, você que não fez nada, sabe? Isso me incomodou bastante durante a leitura, mas, né, gente, o livro de 1850, bastante porque que é assim. E ele acha isso ok, ele acha, claro, ela vai me amar do jeito que um pai, do jeito que uma criança deve amar um pai, mesmo que na maior parte da vida dela não estava presente e eu deixei a Esther ser acabada pela sociedade, eu deixei o povo da cidade falar mal dela e não fiz nada, sabe? A personagem masculina nesse livro, ela é assim, pra mim, né? Às vezes para algum outro leitor, eles vão achar o Dimmesdale uma pessoa muito boa e tal, mas eu achei ele a escória do hétero, assim, sabe? Eu achei a escória, um lixo de personagem, porque ele não dá valor pra Esther hora nenhuma, ele não reconhece ela como mulher hora nenhuma, ele não defende ela, ele não aceita a Pearl como filha dele, então pra mim ele foi tipo assim, escória. E vou terminar essa resenha, porque já tá gigantesca. Tirando essas partes que eu falei, né, que são coisas que me incomodaram, eu acho que o livro cumpre bastante o papel dele, porque um livro que você lê e não te faz criticar e pensar nas ações da sociedade da época ou né, da história que ele conta, eu acho que ele não tá cumprindo o papel dele. E como esse livro aqui, ele me fez pensar bastante nesses papéis de gênero, fez pensar bastante sobre a feminilidade, como uma mulher, como a feminilidade está completamente ligada à figura da mulher, né? Tipo, a Esther o tempo inteiro falam que ela é muito bonita porque ela tem o cabelo comprido, porque ela é branca, porque ela é magra. Então, sabe, é umas coisas que estão incrustadas desde 1850 que a gente vem carregando até hoje. E me fez pensar bastante sobre. Então, é um livro que eu acho sim que vale a leitura dele. Provavelmente você vai terminar ele com um pouquinho de raiva, igual eu terminei, fiquei um pouco puta assim, porque o final dele, pra mim, tá lá, sabe? Foi tipo um final. Tá. Teve isso que me incomodou, que eu já falei antes, que é da personagem não ter essa voz que eu achei que ela teria.
Mas, tirando isso, é um livro muito bom. É um livro, né, que se passa em outra época, vai te fazer pensar bastante sobre essas coisas que eu falei, e eu indico bastante para quem gosta, né, para quem gosta de discutir esses assuntos que eu falei durante a resenha. Dei 4 estrelas, poderia ter dado 5? Poderia. Nathaniel deixou? Não deixou. Mas é isso, né, gente? Essa foi a minha leitura. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!